Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Fala galera, beleza? Gus aqui, Gustavo Oliveira aí. William Câmara por aqui. Beleza, hoje o assunto de hoje é o seguinte: desbloqueie a sua liderança. Eu tenho visto uma necessidade crescente, sempre teve necessidade de a gente desenvolver a sua liderança, fato, mas isso tem aumentado. Tem aumentado porque tem muita gente sendo promovida, né, de uma função um pouco mais júnior, plena, para se tornar um líder de área, um gerente, um diretor, e que não está preparado. E tem um outro tipo de grupo de profissionais que são já líderes bem estabelecidos, mas cuja liderança não está funcionando como sempre funcionou. Porque o mundo mudou. Geralmente o mundo muda numa velocidade X. Isso vem aumentando essa velocidade. E com os anos de pandemia, aqueles 2 anos, 2020 e 2021, teve uma aceleração brutal na transformação do papel da liderança, de como o líder vai prosperar, como a sua empresa, a sua área vai prosperar, o seu time, a sua equipe. Então o episódio de hoje é dedicado a isso. Desbloqueie a sua liderança através de uma poderosa combinação, associação de 3 elementos, 3 qualidades que não se restringe apenas a elas, mas elas são o coração da coisa, né, Will? Eu gosto quando você fala de desbloquear a liderança, né? Porque todos nós, de alguma forma, nós temos uma naturalidade de ser líder, né? Nós temos essa programação implícita, né? Mas por que precisa ser desbloqueado, né? E a gente fala isso muito até no livro que a gente está acabando de escrever, então talvez quando você assiste esse podcast, ouça esse podcast ou esse vídeo, o livro já esteja lançado, que é um livro sobre trabalho intencional em equipe, onde a gente traz habilidades para você treinar, porque para você ativar aquilo que já tem dentro de você, que pode ser amplificado, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas 3 habilidades, é isso, Gustavo? Exatamente. Então vou começar pela primeira delas, não que exista uma ordem, mas essa é fundamental, que é a adaptabilidade, tá certo? O mundo muda o tempo todo, o mundo dos negócios, o ambiente dos negócios, as habilidades necessárias para você ter progresso, para você ter sucesso, para você conquistar as suas metas, as suas ambições pessoais. E se você não é capaz de se ajustar rapidamente a essas novas situações, ambientes e demandas, você vai ficar para trás, você vai se frustrar, você vai começar a ter negativas maiores na vida. E abandonar modelos mentais obsoletos, né, é algo fundamental para a mente do líder do futuro. Então olha só, vou repetir aqui: abandonar antigos modelos mentais que se tornaram obsoletos frente às demandas e desafios do momento é fundamental para você ter essa mente do líder do futuro. Falando um pouquinho sobre habilidade, Gus, você se tornar e se melhorar como um líder com mais adaptabilidade exige energia. Porque você, ao longo da sua existência, do seu treinamento profissional, você foi criando referências onde você estruturou estratégias, caminhos para você conseguir determinados resultados. Só que o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. O cenário mudou, né? A forma de trabalhar mudou, a forma de lidar com as pessoas mudou. E a gente tem que adaptar, atualizar esses modelos mentais. Só que se você simplesmente deixa isso a esmo, né, no modo inconsciente, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Você precisa investir uma energia extra para ficar atento que esse comportamento que você tinha aí no passado não encaixa mais no cenário atual. Principalmente para o líder. Você agora é uma referência, um exemplo. Muda tudo. Você saiu de uma polaridade e agora entrou em outra polaridade. Você é o cara que forma, que cobra, que traz adiante, que leva todo mundo para cima, que serve a equipe. Então você precisa treinar essa habilidade. E isso tem a ver com essa adaptabilidade para manter a mente aberta a um aprendizado contínuo, que é só isso que vai poder te elevar, te conduzir a isso que o Will acabou de comentar. Não é ficar mudando o tempo inteiro, mas você estar atento, consciente que tem momentos que você precisa de uma abordagem diferente, que aquela antiga não vai funcionar mais.
Sim, você vai ter que gastar uma energia para reaprender aquilo de novo, mas essa é a ideia, né? E além do mais, né, além disso tudo que a gente falou, essa flexibilidade na abordagem frente às situações e desafios vai te tornar mais capaz de lidar com situações ambíguas, que são cada vez mais frequentes, e tomar decisões muito importantes, fundamentais, eu diria, né, em momentos de incerteza. Quem de vocês que está aí acompanhando a gente, ouvindo a gente, não precisa praticamente todo dia tomar uma decisão importante, sendo que você não tem todas as variáveis, né? Então, a adaptabilidade para isso é fundamental. A gente pode avançar em um próximo episódio, onde a gente pode até trazer um pouquinho sobre intuição, que está um pouco ligado a você ter uma mente aberta de iniciante, não querer simplesmente trazer as referências mentais e emocionais, mas isso vai ficar para uma próxima. Segunda habilidade, Gustavo. A segunda habilidade é a empatia, né? Quando a gente fala de empatia, isso tem um significado e um impacto muito profundo em você criar relações interpessoais significativas e positivas, que vão criar uma cultura organizacional positiva, saudável. Isso é fundamental para uma liderança nesse momento. Eu acho que tem um elemento também de você, quando você está lidando com pessoas, você está lidando com universos diferentes, com visões de mundo diferentes, perspectivas diferentes. Então você conseguir realmente entender aquele mundo, aquela pessoa, isso não só vai tornar a relação de respeito, de confiança, para que vocês trabalhem melhor, mas tem um ganho intrínseco aí que muitas vezes a gente esquece de notar, é que você evolui como ser humano. Porque você também já fica abastecido ali de novas referências para você lidar em situações que você acha que talvez nunca chegue lá, mas quando você chegar numa situação onde você vai precisar de uma abordagem diferente, você já tem uma referência, porque você foi empático a entender o universo do outro. E você consegue extrair o melhor, no bom sentido, de cada pessoa da sua equipe, né? Porque você vai entender as necessidades de cada um, os sentimentos de cada um frente a cada situação, o que a pessoa mais valoriza e o que ela almeja. Sem saber isso, como é que você integra, conecta, cria colaboração e sinergia de um grupo? Muito difícil, muito difícil. E tem mais alguns aspectos ainda sobre empatia, né, Will? Se você quiser falar um pouquinho, por exemplo, sobre como líderes empáticos, né, valorizam a diversidade e inclusão. Eu ia falar exatamente agora da diversidade. Esse é um tema que é muito falado hoje em dia, onde a gente traz assim, diversidade de várias coisas que estão em voga atual, mas eu gosto muito de entender a diversidade como cada um tem uma carta de valores diferente. Então, e a minha visão de mundo, o que eu valorizo no meu dia é diferente do que você valoriza. Mas nós temos coisas em comum. E muitas vezes nós nos concentramos no que temos de diferente, não no que temos em comum. E esse é o grande erro, onde você deixa de ser empático, porque você fica cutucando naquilo que não conecta. Então, quando a gente fala de diversidade, é entender que cada ser humano tem uma sequência de coisas que valoriza, ele é diferente, um gosta mais de água, outro gosta mais de chá, outro gosta mais de café e assim por diante, não vou entrar em detalhes aqui, mas quando você entende a diversidade como uma ferramenta de você criar conexões reais, o jogo muda. Porque você vai aprender com aquele outro ser humano, você vai entender aquela carta de valores, você vai saber como se comunicar com ele, você entendeu a cultura dele, a linguagem dele, o que ele mais valoriza, né? Então, a tua habilidade de tratar com diversidade com a tua equipe vai fazer com que a sua equipe funcione muito melhor. E a potencialidade, se a gente vê quais são os centros globais que mais evoluem, que mais têm progresso, que mais geram oportunidades, são os mais diversos. Veja a cidade de Nova York, Londres, né? E cidades muito homogêneas. Não é que isso é ruim, mas é melhor ter a diversidade étnica, cultural, de gostos, de atitude, de tudo. É muito mais produtivo, é muito mais efetivo, porque cria um caldeirão cultural sinérgico que proporciona a evolução e o progresso. E isso combinado com a adaptabilidade é muito potencializado. Por isso que essas três habilidades, elas têm esse elemento sinérgico, né? Ela tem essa dinâmica. Não é uma coisa isolada, elas vão trabalhar juntas. Então, a adaptabilidade vai permitir que você trabalhe mais empatia. A empatia vai fazer com que você aumente esse seu caldeirão cultural que vai trazer você para a próxima habilidade.
Isso aí. Bom, e a terceira que a gente queria trazer hoje, de novo, não se restringe a essas três. A gente está falando da associação dessas três aqui, né? E como isso desbloqueia a liderança. E depois você vai ter que continuar desenvolvendo ela. Mas é a inovação, é um negócio essencial para a mente do líder do futuro. Estamos o tempo todo tendo evoluções tecnológicas, processuais e por aí vai. E as oportunidades que as transformações tecnológicas e digitais nos trazem é algo incrível, mas sem adaptabilidade, né, a gente não consegue utilizar esse potencial. Por exemplo, quando teve o advento da internet, do e-commerce, das redes sociais, agora tem o advento da inteligência artificial que está, né, no momento aí um caldeirão. Como a gente lança a mão através da inovação, através dessas transformações para crescer profissionalmente, para crescer nosso negócio, para crescer nossa área. Eu gosto muito do termo inovação quando a gente pensa em crescimento. Porque se você quiser que a coisa prospere, a coisa vai prosperar, só que ela vai ter um tempo, ela tem uma velocidade. E quando a gente está falando em evolução, de desbloquear a liderança, nós estamos falando de fazer isso num tempo recorde, num tempo rápido. Então você vai precisar estar muito atento à inovação, muito atento às práticas que estão sendo tratadas em áreas que você não imagina, em regiões que você não imaginava, em cenários que você não imaginava. Então muitas vezes eu estou lá assistindo um filme no cinema, e eu estou atento a como que, ao olhar aquela narrativa, aquela história, aquele drama, aquele mistério, como que eu trago isso para o meu dia a dia profissional? Como eu trago isso como uma história, como uma referência para as minhas mentorias, para os nossos workshops, cursos e treinamentos? Né? Exato. E a inovação ainda traz um outro aspecto, né, que vale mencionar, que é desafiar o status quo das coisas, né, para a gente realmente ser inovador. Você questionar as práticas tradicionais, porque se existem novos problemas, novos desafios que não existiam até um tempo atrás, vou trazer aqui uma que felizmente a gente conseguiu trazer uma inovação até com um exemplo pessoal nosso. Olha que louco, antes da pandemia, as soluções de treinamento, de desenvolvimento de liderança tradicionais, que são consultorias e cursos, funcionavam muito bem, razoavelmente bem. Com o advento da pandemia, se acelerou a transformação. E aquelas soluções tradicionais de RH das empresas, aí médias e grandes, e mesmo das pequenas, deixaram de ser tão eficientes. Não é que não funcionam mais, não serve para nada, não é isso. Deixaram de ser tão eficientes. Abriu-se um gap de necessidade. A gente percebeu isso, a gente pesquisou, a gente foi atrás, mente aberta, né? Empatia para ouvir centenas de líderes que a gente conversou, entrevistou. Quisemos desafiar o status quo, questionar as práticas tradicionais e aí criamos a Upskill, que é uma plataforma, né, de desenvolvimento de talentos como serviço, um negócio completamente diferente. Enfim, não é para isso esse episódio, mas serve como exemplo para ilustrar a inovação que a gente desafiou e trouxe. O início, difícil, a gente come o pão que o diabo amassou, porque ninguém entende, é um negócio novo, mas aí faço uma referência aqui a episódios passados, que é a resiliência, que é a atitude otimista, e a gente está mantendo isso, e a gente está crescendo continuamente, evoluindo e progredindo, e uma hora esse negócio vai estourar. Bom, só um lembrete aqui que essas três habilidades elas funcionam muito bem juntas. Separadas, elas vão ter uma outra dimensão. Então, essa sinergia delas é importante. E vamos tentar concatenar aqui as três. Então, vamos imaginar o seguinte: adaptabilidade, mente aberta ao aprendizado, proporciona inovação. Então, sendo primeiro, é muito difícil você ter inovação. Inovação é muito mais poderosa quando você cria a sinergia de um grupo diverso. Quando você extrai e estimula o melhor de cada um no grupo. Mas você não vai conseguir fazer isso se você não tiver empatia pelo grupo. Ou seja, conectamos as três coisas e elas se tornam altamente poderosas quando associadas. São importantes individualmente, mas quando associadas dessa maneira que a gente descreveu hoje, isso é explosivo para desbloquear a sua liderança. E lembrando que isso é treinável, né? Treinável, tem referências, tem exemplos, tem formas de você desenvolver isso. É isso aí, galera. Ficamos aqui nesse episódio e te vejo no próximo. Um grande abraço. Até a próxima.
Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!